O nosso Esteves está, nesse momento, acompanhando o pessoal lá da escola Professor Roberto Veltri. Porque eles estão fazendo uma volta às aulas na escola, coisa de cinema, tem tapete vermelho, apresentações artísticas, sessão de cinema, pipoca, premiação. Os alunos voltam às aulas no maior gás por lá Legal isso, e hein? cheio de atrações Isso é e bom, tudo isso é mais, bom. né? Bela Então, assim recepção. que a gente ficou sabendo, falou, vamos lá ver como é isso. E é por isso que lá está o repórter ao vivo, o repórter Luiz Esteves. Ô, Daércio, eu estou aqui na Escola Estadual Roberto Veltri, que foi transformada, né, na Hollywood da Terra da Saudade. Que aqui está tendo uma acolhida, né, da volta às aulas. O nome dessa acolhida é... Acolhimento cinematográfico. Acolhimento cinematográfico. E tudo que você pensar aqui que envolve aí os bastidores, as produções da sétima arte, tá rolando aqui na Escola Estadual Roberto Veltri desde ontem, né? Onde ocorreu o primeiro dia de acolhimento e hoje o segundo dia, envolvendo todos os alunos, pais dos alunos. E para falar sobre esse projeto, estou aqui com a Rose, né, Silqueira, que é a diretora da escola. Rose, primeiro, né, parabenizar você pela ideia. Está me dizendo aqui que as atividades que vocês desenvolvem aqui na escola, todas elas aí têm esse olhar, esse viés aí para as artes e para as culturas, né? Sim. Sim, bom dia Esteves, bom dia Daércio e todos os telespectadores da TVM, que alegria recebê-los aqui. O acolhimento é algo que dentro do programa Ensino Integral já ocorre, mas aqui a gente busca sempre demonstrar o protagonismo dos estudantes, então são eles acolhendo os colegas que estão ingressando. E esse ano a gente criou o acolhimento cinematográfico justamente porque nós estamos desenvolvendo neles o olhar para o filme da vida que eles encenam, porque eles são atores da própria vida. Então essa é a ideia, que eles se sintam nesse filme, demonstrem o quanto eles devem ser os atores principais e eles podem ser o que eles quiserem. Então aqui eles demonstram o que fazem na escola durante o ano. Saindo então da posição de espectador e indo para protagonizar a própria história. Protagonizar, é isso. E é interessante porque a nossa escola, nós temos parcerias, por exemplo, com o Sensei Davidson, trabalhando o Karatê nas aulas regulares deles aqui no dia a dia. O programa Ensino Integral tem esse olhar, o olhar para o aluno como um todo, despertando nele todas as habilidades que ele tem para ter uma vida melhor no futuro. Agora, Rose, fala um pouco da escola Roberto Veltri, né? Quantos alunos são? É uma escola, acho que é a terceira escola, uma das 3 escolas em Matão que funciona em período integral, né? Muito importante esse período integral, né? Demais. A gente fala que o olhar para uma escola de ensino integral, ele diverge quando você começa a pensar que os alunos aqui em cada disciplina, eles têm disciplina de tecnologia e inovação, eles têm de práticas experimentais, eles têm disciplinas de projeto de convivência, assembleia, que tem esse olhar para a criticidade e para o foco, o seu desenvolvimento, as habilidades que ele possui e o quanto essas habilidades podem ajudá-lo no aprendizado do dia a dia. Tirar, né, ó, a criança, o jovem, né, que tá... Essa é a base, né? Todo mundo fala em educação, né? Mas se não houver uma base de qualidade, dificilmente, né, há progresso, né, em qualquer país, se a escola de base não for o pilar de todo o processo de educação, né? Nós falamos que é nessa idade, nos anos iniciais, que a criança começa a ter o contato com a letra e decodificar o mundo. É aprender a ler, mais que ler e escrever, é interpretar o mundo em todos os seus focos, matemáticos, científicos, e a criança consegue ter essa criticidade a partir desse momento. Nós temos ali a apresentação, por exemplo, que vocês estão vendo agora, aquele menorzinho, o Miguel Maicon Miranda, ele é campeão brasileiro estadual de Karatê. E é uma das crianças que inspira os outros. Então, o Davidson trouxe também esse projeto. Nós temos hoje os alunos fazendo aulas de karatê e se desenvolvendo. Então, é o esporte, é o foco no esporte, o foco na arte, o foco em todas as disciplinas que ajudem o aluno nessa formação global dele. Bom, falando em cinema e sétima arte, né? Tem um cenário ali que está o Charles Chaplin, né? Ícone, né, do cinema, quando o cinema era mudo, ainda nem falado era, né? Não falava nada e dizia tudo, não é? Criticando o trabalho, trabalhando com esse olhar do quanto nós devemos pensar o que nós fazemos. E como é gostoso fazer o que a gente ama, não é, Esteves? Rose, quando a gente fala em Charles Chaplin, todo mundo imagina, ele tem uma essa veia cômica, né? Mas por trás de toda aquela mímica, aqueles gestos que ele fazia, e pelas imagens, né?
ele queria denunciar muita coisa, né? Muita coisa. E denunciava mesmo. Ele trazia para nós uma reflexão clara de como é o nosso trabalho, quanto que a gente deve pensar, não trabalhar de forma mecânica, mecanizada, como ensino e aprendizagem. A gente fala que o ensino ele tem que ter significado. O aluno tem que se sentir parte integrante dessa ferramenta, desse processo ensino-aprendizagem. Se ele não estiver junto construindo, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, essa criticidade do Chaplin é o que nós queremos para as nossas crianças, que elas sejam protagonistas. Agora me fala um pouco do envolvimento, né, dos pais dos alunos nesse processo. Eu quero crer que durante, né, ao longo do ano, você traz a família para junto aqui da escola, né? Sim, inclusive as atividades que nós damos aqui, geralmente muitas delas os pais têm que participar. Fazendo com a criança, sendo aquele que dá o depoimento do quanto na casa a criança leva de aprendizado daqui, para que haja essa troca, porque se a família não for parceira, a gente não consegue esse protagonismo. Então acabou aquele tempo do aluno levar o boletim para casa, e aí o pai via se tinha nota vermelha ou azul, né? Assinava o boletim e já tinha feito a parte dele, né? Sim, e hoje a gente fala muito isso. Quando você chama um pai para uma reunião de pais não é para falar mal do aluno ou dizer do boletim da nota. É algo muito além disso. Quando a gente chama o pai é para mostrar onde o filho tem os seus pontos fortes e onde ele pode melhorar. E quando a gente precisa falar alguma coisa, é no particular, é orientando e sempre dando para o pai motivos para que ele acredite na escola, seja parceiro e contribua conosco na aprendizagem dos filhos. Rose, estamos vendo agora aqui o momento Michael Jackson, olha. Sai daqui. Rose, por favor. Então, estamos mostrando lá agora uma performance do Michael Jackson. Rose, quanto de você, da sua vida particular, da sua vivência, né, você traz para dentro da sua profissão? Eu falo que 100% do que me move é o amor pelo que eu faço. Eu vejo isso aqui, olha, não fomos nós que falamos ensine o Michael Jackson. A família, ouvindo Michael Jackson, fez com que essa criança escolhesse no mundo cinematográfico, Michael Jackson, para dizer o quanto a dança influencia na vida dele. É um dos pontos fortes. Então eu falo que eu estou aqui porque eu acredito na educação. Rose, por favor, venha cá novamente. Agora perguntar para você, né, quantos alunos são e quantas estatuetas, né, do Oscar vocês tiveram que confeccionar? São categorias, então assim, nós temos 230 alunos e a categoria envolve um projeto. Então no final do semestre, durante o semestre, o primeiro e segundo bimestre, as crianças estão envolvidas em categorias. Então vai ser a estatueta e uma moeda criada pela escola chamada Moeda RV. A categoria é assiduidade, então a criança tem que estar presente na escola para ganhar nessa categoria assiduidade. Tem a categoria melhor destaque por sala, então a criança ela vai ser medida pela aprendizagem dela, como ela chegou e o tanto que ela evoluiu. Quanto mais evoluir, quanto mais ela se dedicar, mais ela vai receber troféus nessa categoria. E a estatueta. E depois nós temos a última, que é o aluno, que é aquele acima da média, que sempre se desenvolve em todas as categorias. Também tem essa, o aluno destaque e exemplo escolar. Então a gente tem as 3 categorias, todos serão medidos assim e eles mesmos vão eleger o melhor dentro desse acolhimento cinematográfico. Então é no final do semestre. A moeda que a gente cria, conforme eles vão participando das aulas e frequentando, sendo assíduos, eles vão recebendo um dinheirinho. Que no final do semestre tem uma loja, a loja RV, que é a loja Roberto Veltri, onde eles vão trocar esse dinheiro por produtos, jogos, livros, jogos educativos, brinquedos, com a parceria que a gente tem para poder desenvolver neles esse gosto em estar na escola. Faltou uma categoria que eu queria sugerir aqui agora. Faltou o coadjuvante, que são os pais. Os pais têm a categoria deles. A categoria do pai é parceria pai-escola. Esses pais, eles participam durante a APM, as reuniões, e eles mesmos vão se eleger dando depoimento. Essa aí é a parte, é a dos pais. Protagonismo pai, protagonismo sênior. Rose, para encerrar então, gostaria que você deixasse a sua mensagem, né, nessa volta às aulas, não só para alunos, né, aqui do Roberto Veltri, como também para todos os estudantes, né, os que estão passando de ano, né, passando para o ano seguinte, e principalmente para aqueles que estão ingressando agora na escola. Eu quero dizer a todos os pais que a escola só é a melhor, que oferece ensino de qualidade se o pai estiver presente. Porque por mais que a gente ame fazer o que nós fazemos,
por melhor que sejam as nossas aulas, se em casa o pai não der esse alicerce, essa base, a gente não consegue. Então o recado é, pai, não coloque o seu filho na escola e só venha no dia da reunião. Frequente, participe, esteja presente em tudo que a escola desenvolve. Porque a sociedade na nossa escola Roberto Veltri participa muito. E se o pai participa, ele tem direito de falar, de criticar, de sugerir. Se ele ficar em casa omisso, não tem como, né? É muito fácil você criticar e não fazer. Eu falo que quem faz, quem age, não tem tempo para criticar. E o pai que age é exemplo para o filho. Vai ter um filho mais crítico, um cidadão mais reflexivo e capaz de modificar o mundo à sua volta. Aí, Dércio, então, acompanhamos então aqui o acolhimento aos alunos da Escola Roberto Veltri com, né, esse Oscar aqui, né, com esse mundo Isso da bom sétima arte. Faz a criança ter gosto pela escola, né? Pegar amor aí pelas companhias, pelos professores, pela própria escola. Isso é fundamental, né? E lembrar os pais aí da presença de vocês, como bem lembrou a professora. Isso é importante. A gente já criou os filhos e descobriu nessa tarefa que tudo que a gente fala para eles necessariamente pega assim tão bem. Mas o exemplo dos pais é fundamental. A tua presença não precisa ficar falando muito na cabeça do menino, mas você presente, procurando saber sobre o seu filho, sobre a escola. Isso sim a criança nunca mais esquece. Eu nunca mais esqueci que meu pai todo mês largava a roça lá e era um dos poucos pais que ia na escola, parava a aula educadamente, a professora ia na porta. E depois a professora voltava e falava parabéns pelo pai que você tem, porque ele veio saber como é que você está aqui na escola. Então, eu não esqueço. Então, isso mostrava a interação do meu pai, né? Então, eu digo assim, que como pais a gente tem que participar mesmo, né? Só discurso não adianta. Chega lá e fala um monte de coisas. Isso aí até pode ajudar. Mas o teu exemplo, o teu modelo, isso aí é fundamental. E esse comentário serve também para uma moça que eu vi ontem à tarde, com uma moto dessas, scooter que chama, né? Aquelas motos. E viu, moça? Parabéns pelo seu exemplo, viu? Ela passou no sinal vermelho com a filha que ia com a mochila atrás como garupa dela. Meu Deus. Ela passou no sinal vermelho, eu fiquei olhando de longe, falei, meu Deus, mas será que essa mulher não percebe que a filha tá vendo isso tudo? Esse exemplo, sim, viu? Isso eles percebem. Então, parabéns pela tua atitude. Bom, mas e parabéns a um monte de mães e pais que sabem disso e se notabilizam pelo exemplo, porque esse é o melhor jeito, né? A escola está muito de parabéns aí pelo que vocês estão fazendo, pela iniciativa, se torna a escola um espaço sempre mais agradável, volta às aulas. Vamos lembrar, gente, quando a gente voltava às aulas, dias antes a gente ficava ansioso, as crianças, não era? Sim. Eu vou voltar para a escola, novos amigos, você ficava ali preocupado, ansioso. Isso quebra toda essa ansiedade aí e em poucos minutos faz a criança fazer daquilo e desde já o lugar dela de um ano inteiro e com satisfação de estar ali. Nesse sentido, a escola também quebra uma ansiedade toda uma tensão aí da criançada, né? O que para os adultos talvez não teria muito sentido assim, porque a gente é adulto e perde essa coisa, né? Mas para criança, se você lembrar do seu tempo, você vai ver que esse ato aí de recebê-los desse jeito aí quebra toda a ansiedade dos dias que antecederam a volta às aulas e torna o ambiente a casa deles, né? A casa deles, onde vão aprender geografia, matemática, as matérias curriculares e às vezes aprender muita coisa, inclusive, que às vezes como pais e mães a gente não ensina em casa. Uma música um pouco melhor para o seu filho ouvir, né? Para você anda ouvindo umas coisas em casa aí que não sei o quê, e mal percebe que você está ajustando o ouvidinho ali para aquilo lá, viu? Agora, você é adulto, sabe que não é coisa boa, né, mas toma umas cachaça, e aí a criança, não é, ela escuta, né? Então, com certeza. Acordar para isso, né? Acordar para isso. Quem sabe falar certinho não fica falando errado na frente do filho, porque a escola ensina o português direitinho, chega em casa os pais relaxados, nós foi, nós vai, nós fumo, e a criança fala errado depois. E o pai não percebe que ele está ensinando em casa, a criança copia. Eu sei que tem gente que às vezes não foi letrada para isso, a gente tem que entender, mas eu percebo que tem muita gente que sabe o que é certo.
E faz tudo errado na frente dos filhos, porque ele nem percebe que ele é o espelho do meio que o filho vive. Né, professora? Hoje em dia, nós fomos criados e nós fomos formando os valores da nossa vida, muitos deles. Nós fomos criados no meio da família, ali no rabo da saia da mãe, como a gente falava, né? Do pai. Hoje em dia, o mundo já ensina por outros meios. Internet, a escola. E na parte que concerne aos pais, atentos, né? Porque vocês são o modelo deles. Você nem percebe, mas eles estão percebendo tudo. Viu, senhora? Que passou com a moto no sinal vermelho, com a sua filha na garupa e levando ela para a escola, porque ela estava com mochila. Que coisa feia. Tá bom, está perdoada, mas não faz mais isso, que a tua filha está aprendendo a passar no sinal vermelho. Ela tem você, um espelho, ela te ama, ela acha você o máximo. Mas você fica fazendo essas coisas, não fica bem, né? Vamos lá, né? 8h22. Parabéns à Escola Roberto Veltri. Parabéns mesmo, professor, e a todos vocês aí, viu? Parabéns. Nós que agradecemos. Abraço, Daércio.